A gente começa o programa de hoje falando sobre o sentimento de medo. Será que medo significa falta de fé? É sobre isso que eu converso agora com o pastor Antônio Fontes, nosso convidado para o quadro Palavra de Vida, para esclarecer o que realmente significa o medo na nossa vida e até que ponto isso tem a ver com a nossa fé. É palavra de vida para você. Palavra de vida. Oferecimento Vic Bolt. A gente é o que a gente nutre. Pastor, seja bem-vindo ao programa e vamos falar de um assunto que realmente tem tomado conta da humanidade. Em tempos de pandemia, o sentimento de medo é aflorado. Mas o medo, pastor, ele é o oposto da fé? Antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez o convite que nos é feito para estar aqui, ainda mais para falar sobre um assunto como esse. Fé, medo, né? Essa relação, né? Quando a gente pensa sobre medo, a gente pensa sobre uma sensação que é desconfortável, que é desagradável, e ela acontece por conta da percepção de um perigo, de alguma coisa que nos ameaça. Eu diria que, de certa forma, o medo tem uma perspectiva positiva dele, que é aquela de nos proteger de algo maior, né? Uhum. Nós estamos aqui agora, se aparece um animal ali, a gente pode, por conta do medo, sair daqui para nos proteger. Que bom que a gente tem essa sensação que nos leva a uma atitude que venha proteger a nossa vida. Agora, tem aquele medo que faz com que aquilo que nos ameaça cresça diante dos nossos olhos e nos faça perder a perspectiva de que há uma possibilidade de nós reagirmos positivamente. Quando a gente fala sobre medo e fé, o medo chega a denunciar a nossa fé, a falta de fé, é quando a gente perde a perspectiva de que nós temos um Deus criador dos céus e da terra, mas um Deus que está presente conosco, um Deus que cuida daqueles que o amam, daqueles que o temem, um Deus que está ao nosso lado. Nós encontramos, Alcineia, nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, muitos textos bíblicos onde a expressão "não temas que eu te ajudo" aparece inúmeras vezes. Há quem diga que pelo menos 365 vezes existe essa expressão: não temas que eu te ajudo, não temas que eu sou contigo. Então, quando nós temos esse entendimento de que nós amamos, adoramos e servimos a um Deus que nos ama, que está presente nas nossas vidas, ele faz com que o medo, o pavor, ele vá embora. E a gente tem condições de enfrentar de forma muito mais corajosa, determinada, as dificuldades, as intempéries, os problemas que surgem no dia a dia da nossa vida. Aquelas pessoas que estão evitando se vacinar, porque foi gerado toda aquela história de que essa situação toda é do anticristo, que a vacina é isso, é aquilo. Então, criou-se um medo e um pânico em torno disso. Uhum. E muitos cristãos até estão deixando de se vacinar porque acreditam nisso, né? Olha, como é que o senhor avalia essa situação? Eu avalio assim, Alcineia, com todo respeito a essas pessoas que eu nem sei quem exatamente são, mas é por ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento, não é? Porque hoje, com os meios de comunicação que estão aí, não é? A gente tem condições de estar muito mais inteirado sobre tudo isso. Uhum. Então é inadmissível que hoje, em pleno século XXI, ainda existam pessoas pensando dessa forma. De maneira nenhuma. Eu acho que isso aí já extrapola demais aos limites assim da racionalidade, né? Uhum. A pessoa acreditar nesse tipo de coisa. Que alguém diga assim: olha, eu estou com medo de me vacinar com tal vacina porque eu não tenho a segurança de que ela é eficiente, de que ela não seja a melhor vacina. Isso é até razoável. Mas você partir para esse campo espiritual, né? Não. Aí é já meio delicado mesmo. É muito delicado, né? Pastor, a verdade é, o maior desafio do ser humano hoje é aprender a confiar em Deus? Sem dúvida, aprender. E olha, Alcineia, eu até agradeço por essa pergunta, porque ninguém, Alcineia, pode confiar em quem não conhece. Portanto, o nosso grande desafio é, se entendermos que é confiar em Deus. Para confiarmos em Deus, nós temos um desafio que antecede este. Qual é o desafio? De conhecer este Deus. Porque quando a gente passa a conhecer esse Deus, a gente passa a confiar nele. Aí a pergunta que nós faríamos: como é que eu poderia conhecer esse Deus?
através da palavra. Por isso nós precisamos amar a palavra, meditar na palavra, ler a palavra de Deus, né? Porque na medida em que nós lemos e meditamos na palavra, nós vamos conhecendo esse Deus que se revela nas Escrituras. É esse conhecimento que traz para nós a segurança de que eu preciso para poder caminhar de forma tranquila na vida, diante dos obstáculos, dos desafios e dos problemas que estão aí. O senhor acredita que esse tem sido um tempo de oportunidade para se conhecer mais a Bíblia e a Deus? Ah, sem dúvida alguma. Esse é um tempo. Nós estamos falando de medo. O medo, uma criança quando tem medo, ela corre geralmente para onde? Para os pais. Ela se abraça com os pais. Então, nada melhor hoje do que você, diante dessa situação inusitada que nós estamos vivendo, né, corrermos para aquele que pode nos dar segurança, nos voltarmos para Deus. Então, esse é um momento oportuno que a humanidade está tendo de pensar melhor na própria existência, pensar melhor na própria vida, nas implicações da sua própria conduta, na eternidade. Somente em Deus nós vamos encontrar as respostas que nós precisamos e a segurança que nós necessitamos para poder viver de forma tranquila. E vencer o medo, né? E vencer o medo, sem dúvida alguma, porque isso é algo de Deus, né? É Deus que nos ajuda a vencer o medo. O que é interessante que a gente não nega os perigos. Um homem de fé, você sabe, diz que você é uma mulher de fé também, que você não nega os perigos, você sabe que eles existem. Por isso que eles trazem, às vezes, preocupação para a gente. Mas depois você pensa direitinho, não, mas eu entrego nas mãos de Deus. Eu não tenho forças, mas o meu Deus vai me dar a força necessária para vencer o problema. Assim que um homem de fé caminha. Eu conversei aqui com o pastor Antônio Fontes, falando sobre o medo e a fé. Pastor, muito importante essas explicações aqui no programa, porque realmente nós estamos vivendo esse tempo em que há muito medo, há pessoas aproveitando disso para realmente amedrontar ainda mais, né, através de comentários, através de notícias. Então a gente espera que de fato, através dessa palavra com o pastor Antônio Fontes, a gente possa estar contribuindo para que você não fique com medo, mas que você tenha fé em Deus e se agarre a isso, né? Porque eu acho que é o mais importante nesse momento, né, pastor? Sem dúvida alguma, você usou uma expressão muito forte, se agarre com Deus, se apegue a Ele com todas as forças, porque é Ele que nos dá a força para vencer o medo que às vezes invade o nosso coração. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço. Palavra de vida. Oferecimento Vic Bolt. A gente é o que a gente nutre.